Exegese sem exegese, mais um trato com o texto da Bíblia, objetivando, claro, a formação de leitores e formatação de leitura. Dois pontos importantes aqui para o canal. Como eu tenho dito nos outros vídeos também. Então, se esse é o seu interesse, se de fato você quer evoluir, crescer, aprender, discutir sobre a leitura da Bíblia, esse aqui é o espaço para a gente tratar essa questão. E nesse vídeo eu quero, na verdade não será um vídeo, serão alguns vídeos sobre a questão do Apocalipse. Esse livro tão importante, um livro de 22 capítulos, que no contexto evangelical brasileiro é lido só pela abordagem futurista. Então só essa abordagem, ela reina praticamente no nosso contexto. E por ser futurista, muitas coisas que leio no Apocalipse se tornam literais, como 144 mil são literais. As duas testemunhas de Apocalipse são literais. E muita coisa assim. Então, de fato, qual é o problema disso? É que realmente o Apocalipse, nas últimas décadas, ele recebeu muita atenção dos estudiosos, dos eruditos. Então, a literatura só para tratar a questão do Antigo Testamento no Apocalipse, há literaturas específicas para tratarem a questão, o aspecto verbal do grego no Apocalipse, o auristo, o presente, o perfeito, como é que eles aparecem no Apocalipse. Há uma literatura para tratar as impropriedades do Apocalipse, chamados solecismos, que são os erros gramaticais. Há literaturas que se preocupem em abordar a questão dos símbolos do Apocalipse, como é que se interpreta os símbolos do Apocalipse. Ou seja, a questão não é muito simples, nem muito simplista como se coloca aqui, como aqueles apressados, né, que são fáceis em dizer, não, é isso. Esse é um problema, tá? A gente vive muito esse problema, somente nesses podcasts que a gente vê aí, as pessoas fazendo afirmações sobre o Apocalipse destituído de qualquer base. Na verdade, parece que falta a essas pessoas uma certa metodologia teológica. Na faculdade a gente aprende isso, metodologia teológica, como é que se faz pesquisa, como é que chega a conclusões a respeito disso. Metodologia teológica e metodologia exegética, duas questões. Mas deixa eu parar por aqui, sem mais delongas. Vamos lá. Nós vamos começar a leitura do Apocalipse. Então, você vai pegar a sua Bíblia, evidentemente, e vai de cara ler Revelação de Jesus Cristo. O livro começa assim. E aqui, meus queridos, é muito importante entender que no Brasil nós temos um tipo de exegese datada, que é essa questão em cima de vocábulos. As pessoas têm um imenso desejo de dar significado ao texto só pela palavra. Isso não existe mais. A semântica de hoje, o campo semântico, já não nos permite mais ficar focando em palavras. A questão é a palavra dentro da dinâmica do discurso, do livro. Então, como é que ela contribui para o mecanismo linguístico funcionar ao longo do livro? Então, essa é uma questão. Você abre a sua Bíblia aí, vai estar escrito no Apocalipse, Revelação de Jesus Cristo. É isso que está escrito inicialmente. Então, essas primeiras expressões, na verdade, a tese importante aqui é entender que os versos 1, 2 e 3 do Apocalipse são muito importantes para se definir o restante do livro. Esses versos iniciais, eles vão corroborar demais com o nosso entendimento do livro. Então, o livro, você lê Revelação de Jesus Cristo, algo extremamente importante para a gente analisar. Claro que a palavra revelação em grego é a palavra apocalipsis. Apocalipsis é uma palavra grega que aparece 18 vezes no Novo Testamento. 18 vezes você encontra o Apocalipse dentro da coesão lexical. Então, é muito importante, o exegeta, o pesquisador, ele analisa cada uso da palavra no contexto, no discurso, para ver como é que ela funciona pelo discurso, não pela própria palavra. Então, esse é o primeiro ponto. Do ponto de vista da tradução, a questão do campo semântico, o domínio semântico do Apocalipse é conhecer. E aqui o subdomínio é revelar, fazer conhecido. Então, na verdade, nesse campo semântico nós temos duas palavras gregas, que é a palavra apocalipsis e o verbo apocalipto. São duas palavras importantes que funcionam no mesmo campo semântico, no mesmo subdomínio semântico, no mesmo domínio semântico. Então, de fato, o Apocalipse, como está colocado aqui, é revelação, tornar claro uma coisa que está escondida
e obscura, e essa revelação de Jesus Cristo. Agora, observem bem que eu quero analisar aqui do ponto de vista multidisciplinar. A gente vai analisar algumas questões. A primeira questão que a gente observou é a língua grega, Apocalipse, no grego, do ponto de vista lexical, como é que funciona. Aí, evidentemente, quando você trabalha essa questão, você é levado diretamente para o chamado gênero literário, a crítica do gênero literário, porque a Bíblia, ela apresenta tipos textuais diferentes. Então, esses alinhamentos que existem internos, que acabam corroborando como o texto se apresenta, inicialmente lá no século XX, com Hermann Gunkel, que começou esse trato com o gênero literário. Então, isso vem se desenvolvendo até hoje. Então, a literatura apocalíptica é um gênero literário. Então, o que acontece? Agora eu estou analisando, não propriamente a palavra, estou analisando o gênero literário, que é uma outra questão. O tipo textual desse livro. Aí aparecem três questões importantes aí. A questão do apocalipse, a questão do apocalíptico e a questão do apocalipsismo. Três pontos importantes a serem analisados aqui. Apocalipse, apocalíptico e apocalipsismo. Isso está relacionado ao gênero literário. A literatura do Apocalipse, que envolve o Apocalipse, que evidentemente gera a questão da visão de mundo, que é a visão de um mundo apocalíptica, que está ligada ao Apocalipse, essa literatura, os estudiosos têm muita dificuldade de precisar, mas vamos colocar entre 200 a.C. e 200 depois de Cristo. Tivemos vários apocalipses, ou seja, textos como esse que a gente vê aqui, alguns foram escritos, não somente esse, tem vários apocalipses. Então, nas literaturas que você tem, a literatura da Paulus com todos os apócrifos, você tem vários apocalipses ali para você entender. E todos eles funcionam nessa mesma dinâmica que está acontecendo aqui. Ou seja, em síntese, o que acontece? O Apocalipse é uma revelação mediada por um outro ser sobrenatural, por um anjo. E, além disso, o segundo ponto importante sobre esse tipo de literatura é a questão simbólica, linguagem simbólica, linguagem metafórica. O Apocalipse, ou apocalipses usados nesse período, todos eles são mediados por um ser angelical, por um ser sobrenatural, e a linguagem é extremamente simbólica. Infelizmente, estou fazendo o trato multidisciplinar, saindo da questão do significado, para trabalhar o gênero, para mostrar a importância dessa plataforma de leitura em que eu não ignoro o gênero literário. Porque aqui no Brasil, infelizmente, as pessoas parece que não entendem o gênero literário que é o Apocalipse e a visão de mundo que é o apocalíptico, ou a visão de mundo apocalíptica, a cosmovisão do Apocalipse, e acabam interpretando o Apocalipse literalmente. Isso é uma grave acidente hermenêutico. Você se propor a tratar literalmente uma literatura que, na sua essência, é vista como simbólica, é um erro hermenêutico. Essa é a minha briga com John MacArthur, no comentário dele do Apocalipse, que ele apresenta que é simbólico, na hora de interpretar, ele interpreta literalmente. Não, o livro é simbólico, mas na hora de falar de 144 mil, são literais. Então é uma contradição de termos, no mínimo, estranha. Então eu preciso entender a questão do gênero literário. E a questão do apocalipsismo é a mistura de que se existe objetos escatológicos de determinados grupos com a arena cósmica e política, evidentemente. Aí é um outro ponto importante da questão multidisciplinar. Saí lá, trabalhei o grego, expliquei o gênero literário, e o outro ponto importante são as abordagens de interpretação do Apocalipse, que são, primeiro, preterista, que cabe muito no apocalipsismo. Ou seja, o Apocalipse é escrito num contexto preterista, ou seja, um período do primeiro século, em que o texto vai apresentando numa arena cósmica e política em que há perseguição dirigida aos cristãos. Então, o Apocalipse, da visão preterista, ele foca a questão do primeiro século, aquilo que os leitores originais estavam enfrentando, dentro da primeira abordagem de interpretação. Tem outras, tem a historicista, futurista, idealista, eclética, forma histórico-redentora de idealismo modificado, que inclusive é que eu uso para ler o Apocalipse.
Então, o apocalipsismo funciona dentro dessa dinâmica preterista, de forma bem interessante para a gente analisar a dinâmica, a relação do autor com os chamados leitores originais. Então, olha bem como é que eu vou puxando as questões para a minha leitura. Agora, você pega uma obra como essa aqui, que eu estou até em mãos aqui, que é Espiral Hermenêutica, que é um livro que todo mundo tem acesso. Todo mundo tem acesso a esse livro. É um livro, assim, para quem está começando, talvez seja difícil entender, porque a linguagem é muito técnica. Mas ele trata aqui, do gênero literário, a literatura apocalíptica. Os elementos e características formais, os elementos formais colocados aqui por ele, como os elementos formais que são eles: a comunicação reveladora, a mediação angelical, os ciclos de discurso, o discurso ético, o simbolismo, o relato histórico, a pseudonímia e as características quais são. Aí ele vai citando. Então, é muito importante entender de hermenêutica. Precisa se entender de hermenêutica para fazer leitura do texto. E para se entender o gênero, tem que se debruçar sobre uma obra de hermenêutica. Não consigo entender. Arranja um professor que vai te ensinar. Os professores capacitados, formados, com diploma, que tem estudo, eles vão te ajudar a entender esse aspecto da hermenêutica, mas sem ela não dá para entender de fato o texto. Então, olha bem, estou usando agora o gênero literário, usei abordagens de interpretação do texto. A outra questão que eu quero trabalhar aqui é intertextualidade. E aqui se deve muito, ou seja, eu devo muito para entender isso aqui ao Gregory Bill. A tese é dele. Então, o que o Gregory Bill faz? Você pode até fazer isso comigo. Você pode abrir a sua Bíblia em Daniel 2. Pode aí abrir em Daniel 2, porque o Gregory Bill tem um insight interessantíssimo que é usado pelos outros estudiosos. Quando ele pega o Apocalipse, na verdade ele não pega o Apocalipse, ele pega o verbo apocalipto, que anteriormente eu disse que está no mesmo campo semântico. Então, quem sabe, quem estuda grego, está familiarizado com essa questão do campo semântico. Usa os léxicos que trabalham essa ideia. Então, no mesmo campo semântico, lá no subdomínio, você tem o apocalipse e o apocalipto sendo analisado aqui. Então, o que o Gregory Bill faz? Ele pega o verbo apocalipto e olha lá em Daniel, capítulo 2. Daniel 2 é uma excelente estrutura para o Apocalipse, segundo o Gregory Bill, nesse movimento chamado de intertextualidade. O que é intertextualidade? É o Antigo Testamento no Novo Testamento, que é uma análise extremamente exaustiva que o Gregory Bill faz. Inclusive, ele tem uma obra específica sobre isso, o uso do Antigo Testamento no Apocalipse. Além disso, ele tem o comentário dele do Apocalipse. Tem um comentário breve lançado agora, eu acho que é pela Cultura Cristã, mas o comentário dele maior ainda não foi traduzido, infelizmente. Então, olha bem o que ele faz. Ele pega o verbo apocalipto, do capítulo 2 de Daniel, verso 22. Ele revela o profundo e o escondido. Verso 28. Mas há um Deus no céu, o qual revela, o verbo apocalipto, os mistérios. Aí, verso de número 29. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. Verso 30. Então, e a mim me foi revelado. Então, o que o Gregory Bill entende? De fato, ele acaba por defender a tese de que existe um movimento de intertextualidade, como se o autor do Apocalipse, o imaginário dele, a fonte dele fosse Daniel capítulo 2. Ou seja, mas é o Apocalipse, não importa, é o mesmo campo semântico, o Apocalipto também serve. Então lá a revelação aqui é revelar, revelar. Então ele entende que de fato o que está acontecendo? Ele pega lá o Daniel capítulo 2 e encontra ele no Apocalipse capítulo 1, verso 1. O diálogo de intertextualidade começa a ser estabelecido aqui. Outras coisas aparecem nesse versículo, mas esse é o primeiro movimento importante. Então, a gente analisou o grego, o Apocalipse, analisamos o gênero literário, que é o gênero Apocalipse, apocalíptico, apocalipsismo. Analisamos o movimento de intertextualidade, que esse Apocalipse, ou essa revelação, está lá em Daniel 2, a gente está começando a analisar isso.
E a última questão é a questão da semântica. E a semântica, ela vai funcionar, o significado dessa revelação aqui, ela vai funcionar dentro dos outros desdobramentos que a gente vai analisar no texto. Mas, em suma, a gente já pode analisar que, como diz o David Allen, que o Apocalipse será, em relação ao discurso do livro inteiro, um relatório literário de visões que são expostas no Apocalipse. Então, ele está dizendo, do ponto de vista da categoria morfológica, que isso aqui é um nominativo absoluto, que é um título para o livro. Então, isso mostra que ele tem uma estrutura sintática muito individual. Então, esse título acaba definindo que o que virá nos 22 capítulos, tudo que acontecerá aí é um relatório de visões que são nomeadas e narradas no livro do Apocalipse. Então, para a gente entender, olha bem, precisa ficar claro isso. O relatório multidisciplinar passou pela ideia lexical, passou pelo gênero literário, passou pela intertextualidade e finalizamos na questão da semântica. Não tem nada resolvido, isso aqui é só um modelo de análise, porque esse Apocalipse ele vai funcionar com outras questões que envolvem a textualidade, a amarração. A gente vai analisar o Apocalipse é Yesu Cristo e a gente vai analisar nos outros vídeos. Nesse primeiro vídeo eu quero chamar a atenção para esses 4 elementos que nós continuaremos a usar e outros mais também na leitura até englobar, porque os 3 versículos, nosso objetivo é trabalhar o verso 1, 2 e 3. Depois que a gente construir essa análise, a gente vai ter uma ideia desses versos corroborando com o entendimento de todo o Apocalipse. Então, fiquem com Deus, um abraço.